pegue aí agora a sua Bíblia e abra no livro de Romanos 8:28. E assim diz Romanos 8:28. Leia comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Diga glória a Deus. A Bíblia, ela começa dizendo o quê? Que todas as coisas, elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que a Bíblia diz, que são todas as coisas. Quando a gente fala de tudo, tudo é tudo. Tudo, quando Jesus Cristo diz nessa palavra, ele fala que a luta, a perseguição, a inveja, o sofrimento, as dores, tudo o que você está vivendo hoje, as felicidades, os reconhecimentos, as lágrimas, as suas orações, o seu opróbrio, a sua insatisfação, o lugar que você se encontra hoje, o deserto que você se encontra hoje, a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam, elas vão contribuir para o teu bem. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, diz: e disse-me a minha graça, Paulo, em uma oração com Deus, clamando a Deus, ele disse que tinha uma aflição, ele disse que tinha uma angústia, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, algo que o afligia, e ele pedia para Deus: me livra disso, Senhor, me livra disso. E certa feita Deus respondeu a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta, se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, forte eu sou. Diga glória a Deus aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus respondeu a Paulo: na minha fraqueza se manifesta o poder de Deus. E ele disse: eu me gloriarei, eu ficarei feliz com as perseguições, com as fraquezas, com as injúrias, com as angústias. Eu vou ficar feliz com tudo isso. Imagine só como que Paulo, no meio de toda a tribulação que ele poderia estar vivendo, de angústia, de sofrimento, de perseguição, ele vai dizer: eu fico feliz passando por isso. Misericórdia. Imagine só você hoje, que às vezes você está passando por tanto problema, por tanto sofrimento, por tanta perseguição, é problema na sua vida financeira, sentimental, familiar, às vezes você está acometido de uma doença e você dizer assim: eu me alegro, eu fico feliz pelo que eu estou passando hoje. Presta atenção, imagine só você dizer isso. Paulo disse isso, sabe por quê? Porque Deus respondeu para ele: na minha fraqueza. Ele entendeu e Deus respondeu para ele, ele teve essa compreensão. É na minha fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Diga glória a Deus aí de onde você está. A Bíblia está dizendo que todas as coisas, seja perseguição, seja angústia, seja as suas aflições, a Bíblia está dizendo que todos os problemas que você vive hoje, todas as tribulações, os desertos que você vive hoje, Cristo está falando que é ali na onde que você se encontra, é na tua fraqueza, é na sua debilidade, é na sua dificuldade, é na sua angústia que se manifesta o poder de Deus. É quando você perde o seu chão, é quando você não acha mais saída. Quando Moisés se encontrava de frente ao Mar Vermelho, ele orou, falou: o que nós vamos fazer agora? É o nosso fim, não tem mais como. Mas ele buscou ao Senhor. E na fraqueza dele, na dificuldade dele, se manifestou o poder de Deus e abriu o Mar Vermelho.
A Bíblia está dizendo que quando você pensa que você está fraco, forte você está. Olha isso. Como no momento de maior angústia que você vive, no momento de maior fraqueza, a Bíblia diz que quando você está fraco, forte você está. Sabe por que Cristo está falando isso? É porque quando nós estamos fracos, nós recorremos a Deus. Quando nós não temos capacidade de si mesmo de realizar os nossos feitos, de resolver os nossos problemas, quando a gente mesmo não pode fazer, a gente recorre a quem? A gente recorre a Deus e a gente dá devida autoridade para Deus. Quando nós não temos mais forças, quando se esgotaram as possibilidades de resolução de um problema, a gente recorre a Deus e a gente acredita em Deus, a gente busca em Deus. E quando você coloca Deus na sua luta, na tua peleja, no teu sofrimento, na tua perseguição, e Deus atua na tua vida, na sua fraqueza, você se torna forte. Porque Davi matou Golias porque ele era forte, porque ele era guerreiro desde a mocidade, porque ele tinha boas espadas, ele tinha bom treinamento, porque ele era alto. Não. No momento de maior fraqueza de Davi contra Golias, Deus entrou na peleja dele, ele incluiu Deus na luta dele, e foi Deus quem o fez forte, foi Deus que deu a vitória, foi Deus que derrotou Golias. A força não foi proveniente de Davi, a força não foi proveniente daquele garoto. A força que derrotou Golias foi a força e o poder de Deus. Então entenda hoje, se você hoje está fraco, você tem que se unir com aquele que tem poder. Você tem que trazer para o seu lado, fazer aliança, aquele que é mais forte que você. Quantas pessoas não estão se associando, fazendo aliança com pessoas que têm nome, pessoas que têm poder, pessoas que têm o poder aquisitivo, que têm autoridade, porque você acredita que aquela pessoa é mais forte que você e ela pode, na sua fraqueza, te levantar. E é assim que nós temos que fazer com Deus. Se você está fraco, se você não vê mais saída, se você está angustiado, você tem que recorrer a quem? A quem é mais forte do que você. A quem tem poder e autoridade sobre todos. E você tem que se aliançar com Cristo. E quando você faz uma aliança com Cristo, na tua fraqueza Ele te fortalece. Ele está dizendo que no momento da tua fraqueza é que se manifesta o poder de Deus, porque ali o possível eu e você faz, mas o impossível vem da mão de Deus, vem do poder de Deus. Então, Cristo me trouxe aqui hoje para te dizer, é hoje, na tua fraqueza, na tua dificuldade, na tua perseguição, no teu sofrimento, que Cristo vai se levantar sobre ti, porque o possível o homem faz, mas o impossível cabe ao Deus dos exércitos. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, é que tudo, seja a tua luta, seja o teu sofrimento, seja a tua perseguição, seja as tuas alegrias, todas as coisas, elas vão contribuir para o bem. Então, hoje Jesus ele veio, me trouxe aqui e disse, então você tem que mudar hoje a sua oração. Olha que forte a revelação que Cristo me deu. Hoje você tem que mudar a sua oração. Não ore mais para Deus te tirar do deserto. Não ore mais para Deus te tirar do lugar que Ele te colocou. Você não ora mais para Deus te tirar desse lugar, desse sofrimento, dessa perseguição. Ele está te dizendo hoje, não ora para mim te tirar daí. Aí você olha para mim e você diz, pastor Yuri, não é muito inteligente isso que você está me falando. Como que eu estou sofrendo, eu estou angustiado, estou sendo perseguido, eu não vou orar para Deus me tirar dessa situação. Eu não vou orar para Deus afastar isso de mim. Como que eu não vou orar? Agora a gente entra na palavra. Muitas vezes nós queremos sair do lugar que Deus nos colocou.
Muitas vezes nós queremos sair da posição que Deus nos guiou. Deus te colocou aí, na onde você se encontra hoje, porque Ele deseja fazer uma obra na tua vida. Ele está dizendo que a perseguição que você está sofrendo vai contribuir para que se manifeste a obra de Deus. A doença que você está passando vai contribuir para que se manifeste o poder de Deus. Todas as coisas que você está passando e está vivendo hoje, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então, tudo o que você vive, tudo o que você passa, todas as suas angústias, Deus está falando, foi eu que estou permitindo, porque eu tenho um propósito na tua vida, e isso que você está vivendo vai contribuir para o seu bem. E dá uma olhada em Daniel na Babilônia. Você vai começar a entender por que você não deve orar para Deus te tirar da onde você está hoje. Deus te tirar da perseguição, da angústia que você está vivendo hoje. Olha o que a Bíblia diz. O Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor da Babilônia foi até Jerusalém, destruiu Jerusalém, porque Jerusalém, o povo de Israel, se afastou da presença de Deus. E o rei Nabucodonosor foi lá e destruiu tudo, quebrou os altares, e ele levou várias pessoas cativas. E dentre essas pessoas, levou Daniel. Mas, presta atenção, Daniel estava na sua casa, estava na onde ele nasceu, e Deus permitiu que Nabucodonosor, lá da Babilônia, pegasse Daniel e levasse Daniel lá para a Babilônia. Levasse Daniel para a terra do inimigo, para lá trabalhar para o rei. Olha só, imagina uma pessoa ir na tua casa, assassinar o teu filho, destruir a tua casa, pegar você e levar para a casa dela, para você ser escravo dela, para você trabalhar para ela. Você acha que seria fácil? Você acha que seria simples você servir uma pessoa que matou o seu filho, que matou a sua família? Não seria. Mas foi Deus que permitiu isso. Deus permitiu que Daniel fosse levado pelo rei para onde? Para a terra que foram os assassinos da sua família, da sua nação. Mas mesmo em um lugar tão adverso, mesmo um lugar de tanta aflição, Daniel se levantou corajosamente, como um lembrete em meio à cultura pagã. Ele estava naquela cultura que adorava outros deuses, buscava outros deuses. Ele se levantou lá, sabe para quê? Apenas para dizer que só existia um Deus e não haveria quem impedisse a mão de Deus. Olha o propósito de Deus na vida de Daniel. Deus permitiu que Daniel fosse levado para lá. Perceba só isso. Perceba que Deus conduziu Daniel para o deserto. Deus conduziu Daniel para a terra inimiga. Deus conduziu Daniel para aquele lugar de adversidade. Mas Deus o levou para lá porque tinha propósito na vida de Daniel. Deus tinha um projeto na vida de Daniel. Deus pegou ele e levou para aquela terra de adversidade, aquela terra de aflição, para aquele deserto. Sabe por quê? Porque tinha propósito na vida dele. E lá na terra inimiga, Daniel glorificou o nome de Deus. Lá na terra inimiga, Daniel apresentou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a todos daquela nação da Babilônia. E além disso, Deus o constituiu governador sobre a Babilônia. Um homem que foi levado escravo, um homem que foi levado cativo, um homem que era desprezado porque a Babilônia foi destruir Jerusalém, um homem que tinha tudo isso. Deus conduziu para aquela terra, sabe por quê? Porque Deus tinha propósito. Imagina só, se
que Daniel orasse: Senhor, me tira dessa terra da Babilônia. Senhor, me tira desse lugar de angústia. Senhor, eu não suporto mais viver na Babilônia. Imagina se Daniel tivesse dentro do teu coração esse sentimento de não querer ficar na posição que Deus o colocou. Porque foi Deus que conduziu Daniel para a Babilônia. Foi Deus que permitiu que Daniel ficasse naquele lugar, porque Deus tinha propósito na vida de Daniel. E Deus hoje está falando através de mim que Deus permitiu que você passasse por essa prova. Deus permitiu que você passasse por essa situação, não porque Ele quer o teu mal, não porque Ele quer que você sofra, não porque Ele quer que você seja abatido, angustiado, mas Deus permitiu porque essa situação que você está vivendo, ela vai contribuir para o teu bem, ela vai te forjar, ela vai te capacitar, ela vai te posicionar na onde Deus quer que você esteja. Essa situação vai te posicionar, vai te colocar para que você assuma o que Ele tem projetado na tua vida. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel foi tirado da terra que ele nasceu. Daniel foi levado como escravo por aquele que matou os seus familiares, que destruiu a igreja, o templo de Deus, que trouxe opróbrio para a nação. Deus tirou Daniel e colocou na terra inimiga. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha projeto na vida de Daniel. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tinha algo preparado. Daniel era um escolhido de Deus. E por isso, Deus o levou para lá. E tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi necessário para que se manifestasse o poder de Deus. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel, indo para a terra inimiga, passando toda aquela angústia, foi necessário para que ele se posicionasse no lugar que Deus havia preparado para ele, que era se tornar governador da Babilônia. E hoje, pela autoridade que é em Cristo, Jesus me trouxe aqui para te falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você está vivendo vai servir, vai contribuir para Deus te posicionar no devido lugar. Tudo que você está passando, as suas perseguições, as suas angústias, as suas aflições, tudo isso daí é favorável. Tudo isso daí vai contribuir para que você chegue no posto que Ele quer. E o posto que a Bíblia diz em Isaías, que eu sei, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Tudo isso que você está passando tem propósito para que Ele concretize um projeto de paz na tua vida, de prosperidade na tua vida, para que todas as coisas contribuem para o teu bem. Diga glória a Deus. E aí você me pergunta, mas por que aconteceu isso, pastor? Porque Daniel, mesmo com todas essas adversidades, ele se tornou abençoado, se tornou governador. Como que eu faço para que, da mesma forma que aconteceu na vida de Daniel, todas as coisas contribuíram para o seu bem, todas as coisas, as lutas, as perseguições foram favoráveis para Daniel? Como que eu faço para, da mesma forma que todas as coisas contribuíram para Daniel, também aconteça comigo? O primeiro ensinamento que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga glória a Deus. Não é qualquer um que as coisas vão contribuir. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles. Olha só, tem um condicional. Qual que é o condicional? Daqueles que amam a Deus. Não são todos que a Bíblia diz que as coisas vão contribuir. Não são todos que a Bíblia diz que tudo vai ser favorável para o seu bem. Não. A Bíblia diz que
que são todos aqueles que amam a Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, todos aqueles que têm o temor no Senhor, todos aqueles que buscam a presença de Deus, todos aqueles que amam a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todos aqueles que entregam a tua vida ao Senhor, todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador, todos aqueles que amam a Deus, a Bíblia diz que tudo vai contribuir para o seu bem. As angústias, as perseguições, as aflições, os sofrimentos, as lágrimas, os choros, as angústias, ele está dizendo, as suas percas, tudo o que você passa hoje, a Bíblia diz que vai contribuir para o seu bem. A Bíblia, ela está dizendo que são todas as coisas, são tudo, vai contribuir para o seu bem, mas são daqueles que amam a Deus. Se você serve a Deus, se você busca a Deus, se você entregou a sua vida a Deus, hoje eu te digo, Deus é contigo. E todas as coisas vão contribuir para o seu bem. E a Bíblia também continua dizendo, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus, ele tem um plano para a tua vida. No momento que você sai do plano de Deus, as coisas não contribuem. Sabe aquele momento, muitos já escutaram, não haja com a força dos seus braços, mas haja segundo a fé, segundo o poder de Deus. Todo mundo já escutou isso. Meu irmão, minha irmã, não haja com a força dos seus braços, mas vai com a força de Deus. Todo mundo já escutou isso. Isso mostra que quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente quer fazer com a nossa sabedoria, quando a gente quer fazer da nossa forma, literalmente a gente se estrepa. Olha, uma palavra curta e grossa para todos entenderem. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente cai. Quando Jonas tentou fazer do seu jeito, Deus falou, vai para Nínive, que eu tenho um propósito para você lá. Quando Jonas tentou sair do propósito de Deus, ele se errou. Sabe o que aconteceu? Ele foi engolido por um peixe, porque ele saiu do propósito de Deus, ele saiu do projeto de Deus, ele saiu do plano de Deus. Mas quando ele entendeu o projeto de Deus, e acolheu o projeto de Deus, e viveu o projeto de Deus, Deus o levou para Nínive e cumpriu o projeto de Deus na vida de Jonas. Através da pregação, toda a cidade de Nínive foi abençoada. Então, a primeira coisa, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E você tem que ter entendimento, você tem que ouvir a voz de Deus e seguir o caminho dele, andar no caminho dele, não fazer do seu jeito, não fazer no seu tempo, mas viver a vontade de Deus. E a Bíblia diz, quando você ama a Deus e vive o propósito de Deus, o projeto de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje Jesus me trouxe aqui e ele conclui dizendo, então não ore para Deus te tirar do deserto, mas ore hoje para Deus ser com você no deserto, para Deus te abençoar no deserto, para Deus glorificar o nome dele no deserto. Muda a tua oração hoje. Você não vai mais orar para Deus te tirar da onde Ele te colocou, para Deus te tirar da onde te conduziu, para Deus te tirar da onde Ele te inseriu. Mas você hoje vai orar para Deus glorificar o nome dEle na sua vida, na onde você está. Você vai orar hoje para Deus estar com você no deserto. Você vai orar hoje para Deus te abençoar na onde Ele te inseriu, na onde Ele te colocou. Quando você entender isso, e pedir para Deus estar com você, independente da situação, Ele vai te posicionar como Ele posicionou Daniel. Deus conduziu Daniel para a Babilônia
para a terra daqueles que assassinaram a sua família, a tua nação, da terra inimiga. Mas Daniel orou para que Deus fosse com ele na Babilônia. Daniel orava para que Deus fosse com ele. E Deus posicionou Daniel naquele lugar. Deus honrou Daniel naquele lugar. Deus glorificou o nome dele naquele lugar. Deus quer te posicionar na onde você está inserido. Não importa o que você está passando, Deus vai te posicionar aí, Deus vai glorificar aí, Deus vai se manifestar aí. Mas para isso, para você viver isso, você tem que entender que não é você sair daí, mas é você ser honrado aí. E você tem que entender isso. E Deus chamou Daniel, e Deus hoje está te chamando. Deus escolheu Daniel, e Deus hoje está te escolhendo. E da mesma forma que Deus tinha propósito na vida de Daniel, Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua casa. Deus tem propósito na sua família. E a Bíblia diz que todas as coisas vão contribuir para o teu bem. O deserto vai contribuir para o seu bem. As lutas vão contribuir para o seu bem. As perseguições vão contribuir para o seu bem. Desde que você ame a Deus. Finalizo a palavra dizendo isso. Mude hoje a tua oração. Não peça para Deus te tirar de onde Ele te colocou. Peça para Deus ser com você na onde você está inserido. E a Bíblia diz que é na minha fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Na sua fraqueza, na sua dificuldade, Deus vai se manifestar. Na onde você está inserido hoje, Deus vai te honrar. Mas para tudo isso, para todas as coisas contribuírem para o teu bem, você deve fazer isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e viver o projeto de Deus. Então você que hoje está angustiado, você que hoje está abatido, você que hoje não tem mais forças nem de orar, Deus veio com essa palavra dizendo que Ele é contigo, Ele te escolheu, Ele tem projeto na tua vida e ao tempo oportuno Ele vai te posicionar na onde Ele quer. E eu queria hoje orar por você. Queria hoje que você orasse comigo e mudasse a sua oração dizendo: Senhor, eu não quero que o Senhor me tire da onde o Senhor colocou, mas eu quero que o Senhor seja comigo nessa luta. Eu quero que o Senhor seja comigo nessa batalha. Eu quero que o Senhor seja comigo nessa minha situação. E no momento que você entender isso, fazer essa oração, Deus, Ele vai te honrar, Deus vai te posicionar na onde você está situado hoje. Glória a Deus. Então ore comigo. Se possível, feche seus olhos e ore comigo. Pai, aqui eu estou diante de Ti. Sou fraco, sou pecador, sou errante, sou pequeno diante de tanta grandeza que há em Ti. Mas eu te suplico, meu Pai, e com o entendimento da palavra que Tu nos revelastes, eu digo: não nos tira da onde o Senhor nos colocou, mas seja conosco na onde nós estamos. Abençoa-nos na onde o Senhor nos levou. Pai, da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, são nas minhas fraquezas que se manifesta o poder de Deus. Se manifesta hoje, meu Deus, na vida dessa pessoa que está angustiada, na vida dessa pessoa que está abatida, na vida dessa pessoa que está triste, na vida dessa pessoa que não sabe mais o que fazer. Se manifesta em glória, se manifesta em poder. Ó, meu Pai, meu Deus, toca na vida dela hoje, toca na vida dele hoje, toca no filho, na esposa, no esposo, toca na área financeira, na área familiar. Ó, meu Pai, meu Deus, da mesma forma que o Senhor conduziu Daniel para a Babilônia, para a terra dos seus inimigos, e lá o Senhor o posicionou, lá o Senhor o honrou. Eu te peço, meu Pai,
na onde o Senhor está nos levando, na onde o Senhor está nos conduzindo, nos posiciona aí, nos honra aí, nos abençoa aí, seja conosco, Pai, em o nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu lhe entrego a minha vida, eu lhe entrego a minha casa, eu lhe entrego a minha família nas tuas mãos, crendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.